Bom dia, irmãos. Bom dia a todos, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, cultuando ao Senhor através da rede social também, porque aonde nós estivermos, nós somos, o culto, ao Senhor. E nós estamos aqui reunidos nesse templo, em comunhão, em adoração ao único Deus que nos garante a salvação eterna, Basta crermos, tudo que ouvimos agora, ouvimos agora na EBD, é edificante, nos faz crescer, e por isso que a EBD é tão importante, para nós buscarmos o crescimento espiritual em Cristo Jesus. Então nós vamos agora estar cantando o hino 380, Amor. Qual é o adorno desta vida? É o amor. Não foi por amor que Cristo se entregou e morreu na cruz pelos nossos pecados? E existe amor maior que esse, de Deus dar o seu Filho para morrer por nós? Então nós vamos estar adorando ao Senhor com esse hino 380, Amor. Irmão Gilberto, por favor, está nos ajudando. Vamos colocar de pé, irmãos, para sair melhor a nossa voz e estarmos cantando bem alto, bem forte, declarar, qual é o adorno desta vida? É o amor. Qual adorno desta vida? É o amor, é o amor. Alegria concedida pelo amor, é benigna, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meu amor, suspeitas não se alcançam. Doce amor, doce amor, quando deves confiança. Ai do amor, tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância.
palavra de Deus, quando iniciou o hino, todo mundo deve ter pensado assim, a palavra de Deus vai ser em Coríntios, né? 13, né? Que fala sobre o amor, né? A essência, né? Mas nós vamos ler João 3, de 1 a 18, que fala, que mostra, né, o tão grande é o amor de Deus que Ele morreu por nós, né? Pelo mundo, se entregou, né? Porque por amor. Vamos estar todos juntos, em uma só voz. Havia um fariseu chamado Nicodemos, todos? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegurou-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém, irmãos? Podem sentar. Então, quem tem amor maior que esse, de dar a sua própria vida por todos, né? Não teve exceção. Não foi por mim, por aquele, por esse, não foi escolhido. Todos, né? Agora tem uma ressalva, né? Todo aquele que nele crê, né? Tem a vida eterna. Reconhece esse amor de Cristo por nós. Pai Santo, Pai amado, glorificamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, ó Pai, pela Tua graça sobre as nossas vidas, porque não merecemos tão grande amor, mas o Senhor
pela tua infinita graça, nos concede, ó Deus, através do reconhecimento, de crermos, ó Deus, no teu Filho Jesus, por entendermos que Ele entregou a sua vida por nós, nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por esse tão grande amor que nos constrange, Senhor, que nos faz reconhecer que somos pecadores, errantes, ó Deus, e carecemos da tua graça, carecemos desse amor, ó Pai. Obrigada, Jesus, por tudo que tens feito, por quem o Senhor é, por esse amor incondicional por nós, ó Pai. Ó Deus, eu entrego tudo nas tuas santas mãos, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, se recuperando de cirurgia, aqueles que estão sendo preparados para a cirurgia, Senhor, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão entristecidos, Senhor, aquelas pessoas que só o Senhor conhece, porque só o Senhor conhece o que vai no coração do ser humano, ó Pai, no coração de cada um, ó Pai, na mente de cada um, ó Pai. Ó Deus, toma nas tuas santas mãos. Obrigada por tudo, obrigada por esse momento tão grandioso em nossas vidas, que é estar, ó Deus, cultuando a Ti, aqui em comunhão com a Tua igreja, Senhor. E aqueles que estão, ó Deus, na rede social, que não puderam estar aqui, ó Deus, presente, mas estão cultuando a Ti onde estão, no trabalho, ó Deus, e em casa, Senhor, no hospital, Senhor, seja onde for, que cada um esteja sentindo a Tua presença, ó Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos estar cantando o hino 367 do cantor cristão, Firme na Rocha. Que alicerce tendes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar, e a estável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela tem, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nós as obras da salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, com Senhor Jesus ajudará em fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela tem, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, de deveras crêem, pelas obras mostram alegridade. Sua fé firmada no Salvador, a maior procela em você interior. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela tem, há de resistir todo o seu poder. Se estivermos firmes na rocha, que é o Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, então tudo que vier nós vamos vencer, em nome de Jesus.
Vamos estar ouvindo agora a mensagem musical com o irmão Fábio Mendonça. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Iguais a eles são bem poucos hoje em dia, que realmente andam perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas, e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar, seu amor. Quero pisar sobre essas marcas
mais de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, pra repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Amém? Amém. Vamos estar cantando o hino 329. Conta as bênçãos para dedicarmos as nossas vidas no altar do Senhor e nossos bens, né? Aquilo que o Senhor tem nos concedido, né? Devolver ao Senhor, né? Como dízimos e ofertas no altar do Senhor. Todos que desejarem fazer, fiquem à vontade para esse momento. Sedas, vendas, vagas procelosas são, segundo desalento, juntas tudo mal. Tantas muitas dessas vez, mas de surpreso quanto Deus já deu. Tantas dessas são recebidas das divinas mãos. Deus tem nos abençoado, então a gente fica feliz, né, em abençoar também, né, aqueles que necessitam. Tanto que hoje também, eu acabei esquecendo de fazer menção, é também o segundo domingo do mês, dia das primícias, né, de trazer os alimentos àqueles que gostam, que têm, né, a condição de fazer a doação para suprir a necessidade daquele que não tem, né, do alimento. E Deus esteja abençoando a cada um. À noite também poderá ser feito, né? Aqueles que não trouxeram agora de manhã e desejar, assim, ter condições, né,
de trazer, poderá fazer à noite também, tá? Nós vamos estar orando, pedindo, agradecendo a Deus por todos os benefícios que tem nos feito, né? Pela presença dele constante em nossas vidas e colocando, né, o pastor nas mãos do Senhor para a mensagem que ele trará agora, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, né, para recebê-la e fazer diferença em nossas vidas, né? Eu vou pedir ao irmão Gilberto, saiu daqui, a irmã Marilene que faça essa oração. Podendo falar contigo, Senhor, e agradecer a Ti por cada vida aqui presente. Muito obrigada, Deus eterno, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor, cada família aqui representada. Continue, Senhor Deus, abençoando, guardando, Senhor, dando provisão a cada vida, a cada família, Pai. Agora nós queremos colocar a vida do Teu servo, nosso pastor, em Tuas mãos, para que o Senhor esteja cuidando, Senhor Deus, falando através do Teu Filho. Muito obrigada, Senhor. Continua cuidando dele, da sua família, Senhor, do seu ministério, Pai, dando força ao Teu Filho, Senhor, para prosperar e estar em Ti a cada domingo, Senhor Deus, trazendo a mensagem do Senhor para nossos corações. Abençoa ele, Senhor. Guarda-o. Muito obrigada, Senhor Deus, pela vida do Teu servo, pastor Marcelo. Nós Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para poder aprender mais do Senhor. Graças Te damos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, toca a palavra. Tem algo em nossas vidas, irmãos, que nós não podemos esquecer, é que Deus é bom. Não podemos esquecer isso. E é justamente sobre isso que eu quero falar essa manhã. Que Deus, Ele é bom. Não porque uma música diz que Deus é bom o tempo todo, não. Porque Deus é bom. Deus, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Ele está cuidando de tudo, não é? Lógico que esse cuidar de tudo não significa que Deus ele está, sabe, ali fazendo você e eu de bonequinhos, não é isso. Nós temos livre-arbítrio de escolher o nosso ir e o nosso, né, voltar. Mas entender que todo o tempo Deus está cuidando de tudo, independente das circunstâncias que eu e você possamos estar vivendo. Ontem nós temos o grupo, né, do Atitude Radical Região dos Lagos e temos o grupo também da Atitude Radical Piba. E nós estávamos ali nos alegrando no grupo, lá estávamos no nosso, né, dando parabéns para o aniversariante e tudo mais. Aí de repente chegou uma notícia: irmãos, vamos orar pelo Juninho, filho da Sirene, não é? Que ela é membro da Piba. E chegou o pedido de oração por esse jovem, né? Ele estava fora do país em missão, ele é da Marinha. Estava fora do Brasil em missão e retornou para o Brasil, acho que tem uns 15 dias, não sei exatamente o tempo que ele retornou para o Brasil, e começou a passar mal, foi para o hospital e teve que ser transferido para o Hospital da Marinha, não é, porque está com muita dor abdominal. Então está lá ele, esse jovem, né, que é conhecido aqui de alguns, né, Ana Cláudia, outros aí conhecem a Sirene, né, sua vizinha, né, primo de Rose, né, primo de Rose. Ah, é mesmo, né, primo de Rose. Mora ali pertinho, né? Mora ali pertinho. E aí, orar pelos enfermos, não é? Seu Félix também, né? Orar por ele, o pai de Fábio e de Adinã. Orar pelo Fábio também, que não está bem de saúde. Orar pelos enfermos, não é? E pedir a Deus que Ele, né, cuide dos enfermos. Obrigado. E esteja cuidando de tudo. A Paloma também, pedindo oração, continuo pedindo oração por ela. Além vários exames que ela está fazendo para a gente descobrir a causa da alergia, né, dessa urticária que ela está. Agora surgiu também estava até compartilhando com o irmão Rogério ali, surgiu um machucado na barriga dela, e a gente está preocupado, vamos levá-la no hospital agora à tarde, para ver o que é aquilo ali, se é o que eu estou pensando ou não, né? Deus é que sabe, mas graças a Deus, depois eu quero só que você me lembre, Rogério, o remédio, tá? Que você falou, tá bom? Sim, irmão Gilberto.
Jonas, isso. Eu tive com o David, ele e Daiane, acho que essa semana aqui, né, no carro. Sim. Tem mais alguém que você quer colocar para a oração? Algum? Sim? Quem? Tiago? Tatiana? Isso aí, vamos orar, não é? Vamos orar, porque Deus é bom, gente. Ele não deixa de ser bom. Mesmo que as coisas às vezes venham sobre nós, dificuldades venham sobre nós, não é? Deus continua sendo bom. E Ele é bom, Ele não continua não, Ele é bom, não é? Mas alguém quer externar algum pedido, alguma coisa? Sim. Tiago, né? Tiago, isso. Vamos orar, não é? Mais alguém quer pedir algo aí? Algum pedido? Vamos orar. Sim, irmã. Isso aí. Vamos orar, não é? Vamos falar com Deus. Sim? Tiago de Valdiceia também, isso. Vamos... Marta, isso. Deus já conhece tudo, né? Deus sabe de todas as coisas. Vamos confiar, não é? Ele sempre traz o melhor, sempre vai trazer o melhor. Não é? Vamos buscar em Deus direcionamento. Vamos falar com o Senhor, não é? E agradecer a Ele por tudo que Ele é. Pedir para o diácono Fábio Mendonça, tá bom, Fábio? Esteja orando por esses pedidos. Mesmo que a gente não lembre o nome de todas as pessoas, mas vamos orar, porque Deus conhece cada um individualmente, sabe o que cada um precisa, não é? E vamos falar com Deus, colocar as vidas, né, dessas pessoas que foram mencionadas e outras que a gente nem sabe, na mão do Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui, ó Deus, para te pedir, suplicar pela vida das pessoas que aqui foram citadas. Deus, Tu sabes a necessidade de cada um, ó Pai, motivo da enfermidade, Deus, que foi exposto, Deus, de cada um. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha com a Tua mão de poder trazer a cura, ó Pai, restauração da saúde, Deus, para todos. Segundo a Tua vontade, Senhor, o Senhor possa operar o milagre, aquilo que às vezes o médico não pode, aquilo que o remédio não pode, o Senhor venha fazer, o Senhor venha restaurar a saúde de cada um, ó Pai. Mas nós queremos te agradecer também, ó Deus, pela recuperação de alguns, de enfermidade, ó Deus, também. Te agradecemos, ó Deus, porque aqui estamos, ó Deus, o Senhor tem preservado, Deus, a cada um de nós, nos dado livramentos no dia a dia, no trabalho, em casa, nos caminhos, Deus, que nós temos trilhado, Deus, o Senhor tem nos abençoado e tem nos livrado de males e perigos. E nós te agradecemos por tudo, Deus, que o Senhor nos concede a oportunidade de estar aqui nesta manhã mais uma vez. E desde já, Deus, esteja preparando o nosso coração para receber a Tua palavra, que será proferida dos altos céus através do Teu servo, que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Confie. Vamos continuar confiando em Deus, né? Que Ele sempre faz o melhor. Sempre vai trazer o melhor. Às vezes é uma palavra difícil, né? De falar, não é? Às vezes a gente está num momento difícil na vida da pessoa e fala assim, Deus sempre tem o melhor. E a pessoa não entende isso, não é? A pessoa não consegue entender isso. Às vezes é uma palavra que é melhor a gente ficar, deixa Deus agir no silêncio, não é? Deixa Deus trabalhar no silêncio. Salmo 107, verso 1 e 2. É o foco da palavra dessa manhã. Não é? Não devemos somente pedir, bem lembrado pelo diácono Fábio Mendonça, agradecer também, não é? É render graças ao Senhor, porque Ele realmente é bom. Como diz o Salmo 107, verso 1 e verso 2. Salmo 107, no verso 1 e verso 2 diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. É dizer que Deus é bom. Esse é o objetivo. Por mais que o mundo ande em caos, por mais que as coisas às vezes aparentam serem impossíveis, é lembrar que o Senhor é bom, que o Senhor reina e vive para sempre, e Ele controla todas as coisas. Ele, como eu disse, Ele não está ali, né, nos direcionando como uns bonequinhos, mas Ele aponta o caminho. Ele sempre vai apontar o caminho. Então a palavra de Deus nos convida a confiarmos nele o tempo todo. Todas as áreas da nossa vida e do nosso viver diário são extremamente afetadas e abençoadas pela forma que entendemos Jesus Cristo, pela maneira que entendemos Jesus.
Então, todas as áreas da nossa vida, elas podem ser abençoadas ou não abençoadas, dependendo da maneira que nós entendemos Jesus Cristo. O objetivo sempre é abençoar, o objetivo sempre é direcionar, mas às vezes, dependendo de como a pessoa está entendendo a situação, parece que Deus não está abençoando, parece que Deus não está cuidando, parece que Deus não está zelando, não é? Parece que Deus não está olhando, e Ele está olhando. Ele está observando. Lembre-se que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Mas interessante, o verso 2 diz assim: digam-nos os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo. Ou seja, qual é o convite do salmista aqui? Você que já foi salvo, você que já entendeu a graça de Deus, você que já entendeu a misericórdia de Deus, continue declarando que Ele é bom. Tem dia que fica meio atravessado, não fica? Não fica ou não fica? Tem dia que parece estranho dizer que Deus é bom, mas Ele é bom. A essência de Deus é a bondade, a essência de Deus é a misericórdia, a essência de Deus é a graça. Mas aos olhos humanos parece que nada está fluindo de acordo com essa palavra. Deus é bom. Mas o interessante é que nós somos lembrados que nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos pela fé. E essa fé diz para você e diz para mim, através do salmista aqui essa manhã: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. O que significa isso? Todos os dias, Deus não me dá o que eu merecia receber. Todos os dias, Deus não te dá o que você merecia receber. E por mais que as coisas apareçam fora do controle nosso, nunca está fora do controle de Deus. Então, quando eu e você lemos o Salmo 107, precisamos começar a alicerçar os nossos pensamentos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Isso tem que alicerçar a nossa fé. Isso tem que alicerçar a nossa conduta. Isso tem que alicerçar a nossa vontade. Então, nós estamos aqui nesse ambiente. Alguns estão nos acompanhando e depois poderão nos acompanhar. Por quê? Porque nós não estamos aqui porque circunstâncias nos fizeram estar aqui. Nós estamos aqui porque reconhecemos que Deus é bom. Estamos aqui para agradecer a Ele porque Ele é bom. E porque a misericórdia dEle nesta manhã se renovou, Ele não colocou sobre você e sobre mim o que nós merecíamos. Porque misericórdia é isso. É não nos dar o que nós merecíamos. E graça, lembrando mais uma vez, é dar aquilo que nós não merecíamos. Então Deus vai trabalhando em você, trabalhando em mim, trabalhando em nós, para que nós possamos dizer todas as manhãs: eu vou render graças ao Senhor, não porque Ele fez a minha vontade. Eu vou render graças ao Senhor, não porque Ele disse sim à minha oração. Eu vou render graças ao Senhor porque Ele é bom. É por isso. Não é por aquilo que Ele faz, é por aquilo que Ele é. É isso que o salmista está querendo nos lembrar aqui. Vamos render graças, ou seja, porque Ele nos tirou da mão do inimigo. E aí só pode ser quem? Os remidos do Senhor. Aqueles que entenderam o seu chamado salvífico, que vão dizer com toda a sua potência, com toda a sua voz, com toda a sua coragem e com toda a sua fé: eu vou agradecer a Deus porque Ele é bom e não porque Ele faz a minha vontade. Esse é o objetivo do salmista. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos colocar diante de nós, como homens e mulheres de Deus, é declarar todos os dias, não é? Deus é bom. Como eu já falei para os irmãos aqui, em 2021, né? E eu tive a minha crise de ansiedade, doideira lá, né? Na madrugada, e eu fiz um concerto com Deus. Eu fiz um concerto com Deus. A partir daquele momento, eu dar bom dia para Deus. É a primeira coisa que eu faço. Não importa a hora que eu acorde, se for 7 horas para comprar lá o alface, né, fresquinho, ou se pouquinho mais tarde. Não faço nada, a não ser se for uma necessidade, né, urgente no despertar, mas eu não mexo em nada. Não olho para celular, não tomo café. Antes de eu chegar na minha janela da cozinha, abrir meus braços e falar: bom dia, Deus, mais uma vez a sua misericórdia se renovou. E a gente sabe o valor do Deus que é bom. E saber esse valor muda a gente.
Ele dá chance para a gente mudar de vida, Ele dá chance para a gente se arrepender, Ele dá chance para a gente ser mais íntimo dEle. Ele dá chance todos os dias, através da misericórdia, para que eu e você possamos crescer, né? Quando nós estamos vindo para cá, para o culto, ou em qualquer outro lugar em culto, nós temos que ter isso em mente, saber que o Senhor é bom, e as suas misericórdias não têm fim. É lembrar isso o tempo todo, agradecer a Deus o tempo todo a isso. A Bíblia diz que Deus é bom. Quando nós rendemos graças, quando celebramos o nosso culto a Ele, o que fazemos a Deus é bom. Ele se agrada da nossa adoração, do nosso louvor, não é? Ele se agrada mesmo quando a gente está num momento difícil, saber que sem Ele nada podemos fazer. É lembrar disso o tempo todo. Olha o que diz Tiago 1,17. Vamos lá. Olha o que diz Tiago 1,17. Tiago 1,17 nos lembra alguma coisa, não é? O que diz lá? Vamos ver o que diz lá, não é? Tiago 1,17. Vamos ver lá. Deus, Ele vai trabalhando em você, Ele vai trabalhando em mim, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai dizendo o tempo todo que Ele deseja cuidar de você, cuidar de mim, cuidar de cada pessoa que está espalhada sobre a terra. Ele vai trabalhando em nós para que haja mudança de perspectiva de quem Ele é. E Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de dúvida, ou sombra de mudança. Então, Deus nunca muda. Deus nunca muda. Não há variação, não há mudança. Deus nunca muda. Quem muda? Nós mudamos. Somos nós que mudamos. Deus continua aí, como diz Tiago, sem nenhuma variação. Mais uma vez, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Do alto, do Pai das luzes. Aonde não há variação, aonde não há mudança. Então Deus não muda porque hoje eu fui bonzinho. Deus não muda porque hoje eu fui malzinho. Deus continua sendo bom. Sendo bom. Buscando a cada um em justiça. Não podemos esquecer isso. Porque a justiça de Deus é boa, o amor de Deus é bom, não é? Porque não há variação em Deus. Em nós há variação. Então, às vezes nós nos sentimos menos agraciados por Deus, às vezes, alguns, porque alguma coisa ruim veio sobre nós. Alguns se sentem felizão porque tudo deu certo. Mas a mudança foi na nossa perspectiva, não na de Deus. Deus continua sendo o mesmo. Deus não muda. Deus não tem variação. E Tiago vai deixar isso muito bem claro aqui em Tiago 1,17. Então, nós quando nos voltamos para Deus, somos nós que somos transformados. Nós que somos mudados. Não é Deus que é transformado. Hoje Deus me deu um refresco. Não é? Hoje Deus se agradou de mim, um pouquinho mais, ganhei lá, né, um crédito com Deus. Nunca, não tem isso com Deus, não há variação em Deus, Deus continua sendo bom. Então, estamos alertas para isso, que Deus vai trabalhando, que Deus vai usando as situações e circunstâncias para mostrar que a bondade e a sua misericórdia duram para sempre. Duram para sempre. Deus é amor e misericórdia e justiça. Não podemos esquecer isso, não é? O tempo todo Deus é isso, sem variação nenhuma, não é? O mundo é injusto. O mundo é. Porque às vezes a justiça dos homens é injustiça para Deus. Mas a justiça de Deus precisa ser justiça para os homens. Mas muitas vezes a justiça de Deus aos olhos humanos é injustiça. Aos olhos dos homens. Então quem muda? Nós mudamos. Nós é que mudamos, Deus nunca muda. Deus continua sendo o mesmo, não é? Deus continua trabalhando. É muito importante então que eu e você tenhamos em mente que precisamos nos identificar com a perfeição de Deus, sendo pessoas imperfeitas, não é? Buscar nos identificar com o coração de Deus, sendo nós com um coração enganoso. Nos identificar com Deus o tempo todo, porque Deus vai caminhando contigo, caminhando comigo, sem nenhuma sombra de variação. Então, o verso 4 do Salmo 107 diz: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem.
famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois desententou a alma séquida e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentam nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e enferros, porque se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trilhos o coração, e caíram, não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhe despedaçou as cadeias. Esse é Deus. Em meio à aflição, muitos murmuram, não é? Em meio a batalhas, a dificuldades, muitos questionam, mas aqueles que clamam ao Senhor recebem livramento. Aqueles que buscam ao Senhor entendem que Ele está perto. Então, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É entender isso o tempo todo. E entender que Deus vai trabalhando o tempo todo. Coisa boa Deus fez, não é? De livrar o povo da escravidão, não é? Coisa boa que Deus fez de levar aquele povo pelo caminho do deserto. Nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Mas sempre faltava alguma coisa, não é? Assim é a humanidade. Deus sempre trabalhando e suprindo a minha, a sua necessidade, seja ela em que área for. Mas muitas e muitas vezes nós esquecemos. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É lembrar isso o tempo todo. Então é importante lembrar que Deus trabalha em favor daquele que por Ele espera. É isso que Ele faz. Esperar no Senhor. Esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Não é isso que diz o salmista? É entender que Deus vai trabalhando em você, trabalhando em mim, para que a nossa fé cresça e não diminua. Para que possamos entender que Deus é abençoador. Não é o que acabamos de ouvir aqui, o louvor através do irmão Fábio, não é? Ou seja, que eu seja um instrumento de levar boas notícias, não é? De levar boas novas. Acabamos de ouvir isso aqui. Mas em quantas vezes nós precisamos cantar isso, louvar isso e bem dizer isso em momentos de aflição? Não é? Em momentos de dor, em momentos de dúvida, em momentos de não ter respostas. E aí Deus te convida e me convida hoje, nesta manhã, através do salmista, a dizer: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. É lembrar isso, que Deus vai cuidando de você, cuidando de mim, não é? Tratando de você, tratando de mim, cuidando de todas as coisas que estão ao nosso redor, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente não enxerga, aquilo que eu e você entendemos, aquilo que eu e você não entendemos, e Deus vai trabalhando em você, trabalhando em mim, trabalhando em nós, para que eu e você possamos olhar para Deus e entender que Deus trabalha em favor daquele que espera por Ele. Trabalha, né? Deus não é empregado, né? Parece que está falando que Deus é empregado. Deus não é empregado. Deus vai trabalhando em você, Deus vai trabalhando em mim, Deus vai trabalhando em cada um de nós, não é? Para que eu e você possamos entender que a salvação vem do Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia. Lamentações capítulo 3, vamos lá, não é? Vamos lá em Lamentações capítulo 3, que te convida a lembrar de algumas coisas e me convida também a lembrar de algumas coisas. Deus vai trabalhando, Deus vai agindo, Deus vai se mostrando para você e para mim, porque Ele é gracioso, não é? Lamentações capítulo 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus, Ele trabalha realmente.
O tempo todo. Então, as misericórdias do Senhor, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo que eu esqueça, eu fiz um concerto com Deus, né? Mesmo que eu esqueça de dar bom dia para Deus antes de fazer qualquer coisa, Ele continua sendo fiel. Mesmo que a gente esqueça de alguma coisa que a gente prometeu para Ele, Ele continua sendo fiel. Mesmo que a gente deixe de fazer coisas que Ele quer que façamos e passamos a fazer coisas que desagradam a Ele, Ele continua sendo fiel. Porque não há variação em Deus, há variação em nós. E quando a gente passa por momentos de variação, parece que Deus também mudou, não é? Como eu tenho falado aqui algumas vezes, tem gente que fala assim, poxa, a minha vida era tão boa quando eu não era crente, a minha vida era tão boa quando eu não era convertido, a minha vida estava dando tudo certo quando eu não tinha Jesus, e depois que eu me converti, começou a dar tudo para trás. Deus só está refazendo a tua história, tá bom? É isso. Que Deus não remenda ninguém, Deus faz novo. Então essas misericórdias se renovam. A misericórdia de ontem não é a mesma de hoje, porque ela se renova. Ela se renova. O cuidado de Deus sobre você e sobre mim não é o mesmo de ontem, porque hoje são outras necessidades. Talvez as mesmas. Mas para Deus não teve mudança, porque Ele continua sendo fiel e misericordioso. Não a mim, mas a Ele mesmo. Não é? Ah, se Deus fosse fiel a mim, descia um raio agora e me fulminava. Dá para entender? É aquele pensamento de Lutero, né? Eu oro, eu busco, eu faço vigília, eu me autoflagelo, não é? Eu vou para a cela, eu fico ali, a cela era o cantinho do frade, né? De ficar ali naquela cela pequenininha, para dizer que era uma pessoa humilde, uma pessoa simples, não é? Eu busco Deus, mas Deus só taca raio na minha cabeça, não é? Lutero só enxergava Deus com raio, com raiva, não é? Sentado no trono e com relâmpago assim, passou Lutero, pá! Né? Passou Lutero, pá! Só vinha coisa ruim sobre a vida dele. Tem gente que pensa que é assim, né? Deus está ali me olhando e pá, joga coisa ruim sobre mim. Não. Quando a gente entende que Deus é misericordioso, gracioso e fiel, independente de quem eu seja, a gente para de pensar que Ele está ali me mirando, né? Ele está te mirando sim, e me mirando sim, para dizer, a minha graça te basta. É para isso que Ele está nos mirando. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Ah, então o negócio é ficar fraco o tempo todo, não é isso? Não. Não é isso que Ele está falando. É quando você se sente abatido lá no fundo da tua alma, né? Lá no fundo do teu ser. Ó, minha alma, por que você está se questionando aí dentro de mim? Não é isso que é a pergunta? Ou seja, meus pensamentos, que para mim é pensamento, certo? Que alma para mim é o ser humano inteiro, né? Eu sou dicotomista. Então, mas alma para mim é a pessoa inteira, mas lá, poeticamente, o que a pessoa, o escritor bíblico está falando? Por que eu fico me questionando? Não é? Por que eu fico ali, o que está acontecendo? É isso que o salmista quer dizer, ó minha alma, por que você está triste? Ó minha alma, por que você está ansiosa? Ó minha alma, por que você está preocupada? Ó, por que você se agita dentro de mim? É quando você fica assim, poxa Deus, eu sou um crente fiel, não é? Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, o senhor sabe disso, precisa falar isso para ele, que ele sabe quem eu sou e quem você é, não é? Lembra da lição de manhã aqui? E Elias se achando o bambambam do negócio, né? Só sobrou eu? Sobrou só eu não, sobrou eu e você, né? Sobrou nós. Para Deus não tem eu, para Deus tem nós. É isso que importa. Ele vai cuidando, vai tratando de você e de mim. Então, as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção, diz o verso 24 de Lamentações 3, é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Não é? Para mim, alma aqui é vida, tá bom? Ou seja, eu falando para mim mesmo, não é? Eu falando para mim mesmo que a minha porção é o Senhor. Eu entendo assim, não é? Não entendo a alma de outro jeito, eu entendo a alma assim. Então, eu dizendo para mim mesmo que a minha porção é o Senhor. Então, eu conversando comigo mesmo, você já conversou com você mesmo?
Eu já, várias vezes. De vez em quando eu me pego falando comigo mesmo. Ou seja, é você conversando com a sua alma, não é? É você conversando com você mesmo. Então, é isso que é o contexto lá, ó minha alma, porque você está agitada dentro de mim, não é? Meus pensamentos, não é? Estão agitados dentro de mim. Por que estão? Eu mesmo agitado. Por quê? Porque alguma coisa vem sobre mim, não é? 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 9. O Senhor confirma que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo, vamos ver lá, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 19. 2 Timóteo, desculpa, é 18, né? É 18. 2 Timóteo 1,18. 2 Timóteo 1,18 diz assim: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. A gratidão em nosso redor, em gratidão em nosso favor, em gratidão na nossa caminhada, não é? O verso 9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, né? Antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1, verso 9, acho que eu falei 19, né? Mas é 1, verso 9, e aí acabei lendo o verso 18, que tem tudo a ver também, não é? Acabei lendo o verso 18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Paulo agradecido, não é? Por aquilo que outros fizeram por ele. Timóteo faz por ele. As pessoas fazem por ele. E aqui no verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Tem gente que é assim, ó, primeiro, para que Deus possa me enxergar como uma pessoa boa, eu tenho que mudar de vida, não é? Para que Deus possa me enxergar como alguém digno de salvação, eu tenho que mudar de vida. Nunca vai mudar, porque está pensando em obra. Dá para entender? Eu tenho que melhorar primeiro para que Deus me aceite. Eu tenho que melhorar primeiro para que Deus me salve. Não é por isso. Então, é Deus na sua graça e na sua misericórdia olhando para os pecadores e chamando pecadores ao arrependimento. Não depois que ele parou de fazer coisas ruins, não depois que ele se acertou, não é? E fez tudo certinho, aí sim eu posso me aproximar de Deus. E aí, eu sem nenhum mérito, acho que posso me aproximar de Deus, dizendo que agora eu resolvi meus problemas e agora Deus vai me aceitar. É isso que Paulo está querendo dizer. É isso que é a misericórdia de Deus. É isso que é a graça de Deus. Não é? Deus não nos aceita como nós somos, não. Mas nos recebe como nós somos. Nos recebe. Então, não é dando desculpa. Não é dando desculpa. Muitas pessoas vão dar desculpa. Ah, Deus é bom. As misericórdias de Deus não têm fim. Então, ele tem que me aceitar. Não, ele não tem que me aceitar. Ele me recebe do jeito que eu estou. Mas se ele me aceitar do jeito que eu estou, eu vou continuar do mesmo jeito. Então, ele me recebe. Paulo foi recebido por Cristo daquele jeito, com sangue no olho, não foi? O caminho de Damasco é o quê? Paulo com sangue no olho, pronto a matar quem se passasse por ele, dizendo que era de Cristo, né? Pronto para isso. Então, foi por mérito que Jesus se aproximou dele? Não, foi por graça e misericórdia. Foi por mérito que Jesus se aproximou de mim?
Não, foi por graça e por misericórdia. Foi por mérito que Jesus se aproximou de você? Não, foi por graça e por misericórdia. Então, Deus é bom. E Ele continua sendo bom. E as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Mas só vai ter um entendimento disso quando acontece coisa ruim, quem realmente é do Senhor. Aí voltando lá no Salmo 107, não é? No verso 2, para finalizar. Só vai entender os intempéries da vida, só vai entender o mar revolto da vida, só vai entender as tempestades da vida, sabendo que Deus continua fiel e bom, quem é o que está escrito no Salmo 107, verso 2, remido do Senhor. Só vai entender quem é. Porque quando alguém que não conhece Deus vê você passando por alguma batalha, a primeira pergunta que vem na cabeça dessa pessoa, mesmo que ela não fale, aonde que Deus está? Não é? Aonde que Deus está? Foi a pergunta feita lá no 11 de setembro, lá em Nova York. É a pergunta que é feita às vezes a nós. Aonde que Deus estava? Não é? Aonde que Deus estava? Aonde que Deus estava? Continuando sendo bom, misericordioso e gracioso. Esse é Deus. Independente do que venha sobre mim, independente do que venha sobre você, Deus, na sua essência, é bom. É isso que muda tudo. E entender que Ele vai trabalhando para que a gente cresça. Porque as suas misericórdias não têm fim. Então a provisão da misericórdia de Deus começa em nossa vida antes de termos nascido. Em tempos eternos. Não é agora. Não é? E errei, Deus agora agiu com misericórdia comigo. E vacilei, agora Deus agiu com misericórdia comigo. E fiz coisa errada, me arrependi, Deus agiu com graça comigo. Não. Isso existe desde que Deus é Deus. Misericórdia. É a essência de Deus, não é? Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Entendermos a vontade perfeita, boa e agradável dEle, não muda Ele. Se as pessoas não entendem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, isso não muda Ele. Podemos andar com todo tipo de gente, conviver com todo tipo de pessoa, não é? Isso não pode mudar a gente. Não pode mudar a nossa fé em Deus. Não pode mudar. E aí a provisão de misericórdia diária de Deus se renova, não é? Todas as manhãs. Então, quando a gente faz um acordo com Deus, um concerto com Deus, não é? Ou cumpra essa promessa, não é? Ou então é melhor não prometer, não é? É melhor não fazer promessas a Deus, não é? Votos a Deus. Isso não é coisa de religião, né? Isso é bíblico. Você fazer um voto com Deus, né? Isso é bíblico. O meu voto com Deus, a partir daquele momento lá, em 2021, é todos os dias agradecer a Deus porque eu estou vivo. É isso, não é? Não é medo de morrer, não, mas que lá na hora deu uma tremedeira na barriga, deu. Não é medo de morrer, gente. Dá para entender? Não é medo de morrer. Mas dá um estremelique, dá, gente. E a primeira pergunta que eu fiz quando eu passei mal foi: Deus, o que está acontecendo? Aí Ele fala assim: parece até que eu não sei, Marcelo. Não é? Parece até que eu não sei. Não é? Quantas doenças nós procuramos? Sejam elas emocionais e físicas. Quantos abusos com o nosso corpo nós cometemos? E depois a gente reclama de Deus, não é? Algumas coisas vêm sobre nós sem a gente procurar, não é? Mas quantas coisas nos sobrevêm porque a gente procurou? Não é? Eu sei que eu não posso mais comer mamão papaya, certo? Sou alérgico à papaina. Meu filho, tadinho, todo contente: pai, vamos fazer um churrasco? Vamos fazer um churrasco aí no final de ano, né? Leozinho. Leozão, né? Vamos fazer um churrasco, pai, vamos fazer um churrasco. Aí todo contente comprou um negócio lá que amolece carne, que quebra a fibra da carne. Você pode comprar a carne mais dura que existe na face da terra, você coloca aquele negócio lá, a carne vira um sei lá o que, né? Fica macia, mas não pode deixar muito tempo não, senão ela derrete. Tem um tempo certo para deixar esse produto lá, na carne, né? Tem um negócio aí de culinária aí. Aí eu peguei o negócio para ler,
Qual é o agente ativo do negócio? Papaina. Eu falei, Léo, não bota na minha carne não. Eu sou alérgico a esse negócio. Né? Então, se eu comesse com aquilo ali, sabendo que me faz mal, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Agredindo ele. Então tem coisas que nós fazemos para o nosso corpo, para a nossa mente, que sabemos que faz mal. Tem coisas que sobrevêm e a gente nem percebe, não é? E aí não ser esponja é muito difícil, não é? Você com as suas dificuldades, eu com as minhas dificuldades. Não ser esponja é muito difícil. Você ser esponja das suas batalhas e ser esponja da batalha dos outros, não é? E aí quando mistura as duas batalhas, complicou tudo, vira um esponjão, né? Mas é isso que Deus não quer que a gente faça. Por quê? Render graças ao Senhor, porque Ele é bom. As suas misericórdias duram para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. E aí lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. É lembrar isso, não é? Então, por isso que tem aquele texto, né? Basta cada dia o seu mal. Vamos viver dia a cada dia. O ontem já foi, o hoje chegou, o amanhã, se Deus permitir, chegará. É assim que a gente tem que viver, não é? Não andeis ansiosos por coisa alguma, disse Jesus. Então, vamos confiar e sair daqui essa manhã, não é? Entendendo e lembrando e relembrando que os remidos do Senhor, ou seja, os que entenderam a graça salvadora através de Cristo Jesus, precisam todos os dias render graças a Ele, porque Ele é bom. Não porque Ele fez a vontade. Se eu não morresse lá, morri. Eu tenho certeza da minha salvação. Certeza da minha salvação. Porque se eu não tivesse certeza da minha salvação, o que eu estaria fazendo aqui? Não é? O que eu estaria fazendo aqui falando para você? Não é? Tenho certeza que Cristo me salvou. Como todos nós precisamos ter. E aí é viver para Ele e por Ele. Lógico que Deus vai acertando a rota, né? A gente acerta aqui, erra ali e erra acolá. E as misericórdias de Deus continuam se renovando. Eu acertando, você acertando, eu errando e você errando, não muda Deus. Ele continua sendo misericordioso, gracioso, fiel e justo. Não esqueça isso. Tá bom? Então firme-se nessa palavra para encerrarmos, né? Rendemos graças ao Senhor, porque Ele é bom. Amém? Feche os teus olhos, vamos falar com Ele. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, Senhor, eu quero te agradecer, porque a tua palavra está nos lembrando hoje, nos trazendo à memória coisas que nos trazem esperança. Eu te agradeço por isso, Senhor, de entender que o Senhor nos conhece intimamente, que o Senhor se preocupa com cada um de nós. O Senhor olha para o coletivo e sempre vai olhar para o coletivo, percebendo o individual. E eu te agradeço por isso, Senhor. Então o Senhor está agora, nesse exato momento, com os teus olhos sobre toda a terra, olhando para bons e maus, justos e injustos. Mas o Senhor não muda por causa disso. O Senhor continua oferecendo misericórdia, o Senhor continua oferecendo graça, o Senhor continua oferecendo amor, o Senhor continua oferecendo justiça. Eu te agradeço por isso, Senhor. Entender que o Senhor continua do mesmo jeito, independente do que está ao nosso redor, faz toda a diferença. Muito obrigado, Pai, que possamos nos alicerçar nesta palavra, que nos convida a olhar para Ti, Senhor Deus, como um Deus bom, justo e fiel. Eu te agradeço, Pai. Despede-nos desse culto desta manhã, nos trazendo logo mais à noite, para juntos estarmos adorando ao Senhor e louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe.